Então, esses cuidados que nós precisamos aprender a ter. Entendeu? É o cuidado. Tá certo? Sim. E não adianta vocês pegar e falar, é isso de homem cru, o descuido. E a gente tem descuido. Entendeu? Descuido, veja bem, esses dias atrás, uma pessoa conversando comigo, ele me projetou um negativo que eu não tinha percebido. Depois que ele foi embora, que eu fiquei pensando, eu estava passando mal no estômago. Eu falei, poxa, e eu descuidei, captei a energia dele e o meu estômago não estava lá muito contente. Está dando para entender isso? Então, é descuido da gente. Né? Ou não? Sim. É. Então, é isso, gente. Bom, antes da abertura, quem quiser ler, esse é do Hermínio de Miranda. O que é fenômeno mediúnico? Esse é do Hermínio de Miranda, ele explica muito bem. Mais conhecimento, seara dos médiuns. Essa é a orientação do irmão. Outro livro, Missionário da Luz, Francisco Cândido Xavier. Obreiros da Vida Eterna, Francisco. Depois, Inspiração, Francisco. Semana retrasada, tem 5 livros. Leram algum? Não, né? Agora eu citei mais 5. Vão ler algum? Da semana retrasada até hoje, estou mostrando 10 livros. 10 livros, vamos ver quantas páginas tem, né? Deve ter umas 5.000 páginas no total. Dá para ler? É. Precisa ler, né? Tá bom? Quem é que vai fazer a abertura? Boa noite, senhor Miyoshi. Boa noite a todos. A Márcia. Vai. E com tranquilidade, vamos nos reunir mais uma vez em nome de Jesus, doce e meigo, Rabi da Galileia, psicólogo da alma. Vamos buscar com tranquilidade, esquecer as dificuldades do dia de hoje, para focar na reflexão, já que nos foi dada pelo nosso dirigente, que com paciência, com carinho, nos direciona para as pegadas de Jesus, nos trazendo, nos auxiliando no entendimento dos seus pedidos e colocando em prática no nosso viver. Vamos agradecer ao nosso irmão dirigente, nosso companheiro seu Miyoshi, aos nossos amigos que fazem parte desse grupo. Vamos pedir carinhosamente, desde já agradecendo o auxílio da equipe da proteção, da segurança, da limpeza, da higienização, da fluidificação das águas, a equipe médica, da espiritualidade, Dr. Bezerra de Menezes, nossos irmãos indígenas, nossos irmãos boiadeiros, nossos irmãos de Oro, nosso irmão Guruzinho, nosso irmão Gutierrez, nossa irmã Meimei, nossa irmãzinha Alta de Souza, nossas irmãs Três Marias, a corrente dos jovenzinhos, nosso companheiro seu Justino, nosso irmão Grambel, nossos antepassados, nosso anjo guardião, nosso irmão
Eurípides Barçanufo, tantos amigos que se fazem presente na reunião de hoje e na nossa caminhada. Fazendo oração, que o nosso Senhor assim nos ensinou, vamos iniciar a reunião de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo, sagrado e puríssimo nome, e que venha até a nós o teu reino, de paz, de luz e de amor, e que seja feita a tua vontade aqui, no chão duro da terra, assim como ela é feita em toda parte deste universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, para o sustento do nosso corpo físico, e para o nosso espírito a verdade, a luz e a libertação. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nossas faltas, as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando a quem nos tem ofendido e perseguido. Não nos deixeis cair nas malhas das tentações, mas livra-nos de todo mal, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Ajuda-nos a que hoje eu possa ser melhor do que fui ontem, e que no amanhã eu possa ser verdadeiramente melhor do que estamos sendo hoje. Nós estamos os pedindo, pois sabemos que são teus, todo o poder, o reino e a glória para toda a eternidade, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças aos nossos amigos espirituais. Em nome de Deus e de Jesus. E assim damos por aberto o trabalho do dia de hoje e vamos oferecer para a Regina Meire São Giovanni, para a nossa companheirinha Andreinha, para a mãe da Sandra, da Nereide, para a Eunice, e mais pessoas aí que lembrarem. Mentalmente vai oferecendo, tá bom? Certo? Olha, antes de ler o Evangelho, vai conversando com as pessoas que conhecem, que são amigos, filha, filho, explicando um pouco o que está acontecendo no mundo, para eles não entrarem no desespero. Por isso que eu digo e falo. O conhecimento do Evangelho para os jovens é muito importante, porque hoje o mundo está muito conturbado. E se nós preocuparmos com esse mundo de fora, veja bem, começa a entrar o desespero. Entrando o desespero, começa a entrar o lado negativo. E aí, então, começa a rebelar contra o Criador. Por isso que os jovens é interessante, e também os amigos da família, que eles queiram, com paciência, explicar por que é que está acontecendo essas coisas. Isso desde que a pessoa queira. Se a pessoa falar que não quer, tudo bem, deixa de lado. Mas com jeitinho, devagar e explicando. Porque realmente, hoje, o mundo está mais complicado. Mas isso daí está normal, que eu viro e falo sempre. Para nós que entendemos um pouco mais o lado espiritual, está normal. Porque se nós queremos o mundo da regeneração, a evolução é contínua. Ela não é estática. A evolução do planeta e a evolução da humanidade. É estática, vai dinâmica. E isso precisa caminhar. Caminhando vai acontecendo essas coisas. Para ganhar a evolução existe a dor e o sofrimento. Por isso que algumas vezes a dor está lá no Evangelho. E é uma palavra difícil de ser aceita. A dor, uma bênção enviada aos seus eleitos. Quer dizer, precisa lapidar para o espírito poder iluminar cada vez mais. Claro isso? Bom, então, quem é que vai ler o Evangelho? É a Bia, né? Eu estou aqui, seu Mioche. Posso ler? Vai. Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec.
capítulo 27, Pedi e obtereis. A eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as havereis de ter, e que assim vos sucederão. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus, as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acreditam ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Será ilógico construir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. Injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem, geralmente, só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que pode curá-lo. Que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Tá bom. Quem vai comentar, pode comentar. Não vou convocar. Ninguém quer comentar? Também eu acho. A prece, ao meu ver, é uma forma de você ser grato e agradecer a Deus pelos aprendizados, né? Pelas oportunidades de você evoluir e de agradecer mesmo as dificuldades que você tem que superar, que foi causado por nós mesmos. E é uma forma de você também se doar ao próximo, porque fora da caridade não há salvação. Então, tem várias formas de você fazer a caridade, e uma delas é a prece. E você fazendo a prece também é o momento que você se conecta com Deus e você também está tirando os seus pensamentos de coisas ruins. É uma forma de doação. É mais ou menos isso. Mais alguém?
Vamos lá. Oi, Miotti. Oi. Eu acho muito engraçado. Espera lá, Indira. Eu Oi. encontrei o seu querido e a princesinha, viu? Ah, Miotti, que coisa boa. Lau, né? Oi, o Loan. Luan. Encontrei na porta do mercado lá. Ô, Miotti, ele voltou tão radiante. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu nesse meio de caminho aí? Aí ele falou, eu encontrei o seu Miotti. Eu falei, ô, meu amor, que coisa boa. E eu me encantei com a princesinha. Ai, Miotti. Sorridente. Eu sei bem. Ela é sorridente. Ela fica um pouco envergonhada de começo, mas dá 2 segundos ela já vira outra pessoa. Ela olhava para mim, sorria num sorriso tão gostoso que eu fiquei agradecido, viu? Ai, que coisa boa. Olá, e a gente ganhou o nosso, Miotti, que bom. Obrigado. Bom, pode começar. Não, eu acho engraçado porque quando a gente escuta esse capítulo, a gente pensa que é só o pedir, né, que a gente vai ter. Mas aí no decorrer do capítulo, a gente vai entendendo que a gente é a força motora da nossa vida também. Que Deus, na sua é, inteligência suprema, ele coloca em nós a responsabilidade de realizar aquilo que a gente quer, né? Então, não adianta a gente só pedir e esperar as bênçãos do universo. A gente tem que pedir caminhando, a gente tem que pedir realizando as coisas, né? Sendo a força motora, a força de mudança na nossa vida. Então, acho que é muito bonito esse capítulo, porque traz para a gente a nossa consciência de quanto a gente é perfeito para conseguir realizar aquilo que a gente precisa realizar na nossa vida, mas tem essa contrapartida que é segundo a vontade de Deus, porque Ele vê para além do que a gente consegue enxergar. Então, o que a gente entende que talvez nesse momento é a coisa exata que precisa acontecer, talvez a gente não está conseguindo enxergar, talvez não, na grande maioria das vezes a gente não consegue enxergar um palmo à frente da nossa realidade, né? Então, enquanto pai amoroso, ele consegue também nos proteger das próprias peças que o destino às vezes vai colocar no nosso caminho. Então, acho que é mais ou menos isso. Mais alguém para comentar? Pode comentar. Eu queria comentar um outro aspecto, Miochi. Tem uma passagem que tem um grupo de estudos lá no Umbral, né? E, de repente, eles veem caindo algumas pétalas, assim, lá no Umbral. E eles ficam surpresos, falam, nossa, o que é isso? Falou assim, isso são as preces que os encarnados estão fazendo pelos desencarnados que aqui se encontram. E eles recebem isso como uma carícia, como um agrado, como um alívio. Então, você rezar também para as pessoas que desencarnaram ou por outras pessoas, você também está fazendo uma corrente, você também está tentando fazer um bem, tentando dar um carinho, né? E todos rezando essa conjunção de preces em prol do mesmo objetivo também ajuda e também colabora. Então, não só preces por nós ou pelo que queremos, mas preces no geral também são uma atitude muito eficaz. Mais alguém? Seu Miochi, Oi. tudo bem? Eu lembro de uma coisa que eu acho que era o senhor ou a dona Regina que sempre falava, que era cuidado com o que você pede, né? Porque eu acho que a gente também, às vezes, né, ao fazer a oração, tem esse hábito de achar que está pedindo uma coisa que é boa, mas Deus é tão misericordioso, né? Que Ele, às vezes, nos dá exatamente pelo que falaram aqui, né? Porque não é para o nosso bem, né? E eu já tive fases na minha vida em que eu nem cheguei a ficar contrariada, mas obviamente que eu ficava meio desacreditada e tal, mas faz, graças a Deus, muito tempo que eu não tenho mais isso. E que eu presto bastante atenção na oração que eu faço,
exatamente porque, apesar de ter o livre-arbítrio, não interferir no caminho do que me foi colocado, né? E ter um pouco mais de aceitação. Então, eu acho que a gente precisa rezar muito para pedir essa iluminação, né? De aceitar aquilo que nos foi dado ali como missão, como desafio e tal, para a nossa evolução. E que, se for permitido, né, a gente ter ali uma ajudinha para passar por isso com mais facilidade, vamos dizer assim, né? A gente pede isso, né? Mas a realidade é que eu acho que às vezes a gente esquece do poder que tem a oração, né? E é impressionante, porque eu mesma já aconteceu várias vezes comigo de eu pedir uma coisa e muito pouco tempo depois ela acontecer. E então a gente tem que saber tomar bastante conta disso, né? E eu também eu procuro sempre rezar, assim, orar pelas pessoas que já partiram e tal. Eu acho que é importante a gente, né, ter aquele momento de pensar em todas as pessoas, sejam as que estão encarnadas e as que estão desencarnadas, porque também lembro de uma passagem que o senhor contou, eu não me lembro de quem era, onde era uma pessoa que estava na guerra e que as pessoas rezaram por ela. E eu acho que quando ela voltou numa outra vida, ela teve esse entendimento de que aquela pessoa rezou por ela. Alguma coisa assim que você me contou uma vez, eu não lembro direito agora, eu confesso. Mas, enfim, acho que é isso, é a força, né, que tem a oração e a responsabilidade que a gente tem de saber usar ela de uma forma positiva, né, de uma forma boa. Mais alguém pode comentar? Ninguém mais? Deixa eu falar um negocinho. Vai. Que eu acho que é assim, tem certas coisas que o capítulo é pedir e obtereis, né? Então é assim, o que ele deixa aqui claro é que nem tudo aquilo que você pede, principalmente aquelas que são para proveito próprio, né? Não é que vai ser atendido, né? Que aquilo que não for atendido, acho que Deus está vendo que aquilo não é bom para você, né? Isso daí é uma coisa que às vezes é difícil você não é entender, mas é compreender, né? Que às vezes a gente quer as coisas e nem sempre aquilo vai acontecer por causa disso. E tem outra coisa assim, acho que foi o Chico que falou uma vez que tinha aquela visão assim que você tem da Terra, você tem aqueles pontos luminosos, né? Que são exatamente os locais que estão sendo feitas as orações. A gente tem o grupo que faz, né, nos horários, né, 6 horas, meio-dia, que acho que são, quer dizer, aquilo não é só pra gente, né? Mas é também por um bem maior, assim. Acho que é uma coisa que não é só pra gente que a gente ora. Tem certas coisas que, principalmente atualmente, que tem esse monte de conflitos, acho que vale muito a pena a gente orar pela paz, por uma confraternização mais abrangente, que acho que estamos precisando muito disso, né? Não só lá fora, como aqui dentro do país mesmo. Muito conflito. Então, acho que eu só queria acrescentar isso. Mais alguém quer comentar? Pode comentar. Eu acho boa noite a todos, Rodrigo. O que a Maria Eugênia falou é muito importante, a Débora também. 2 episódios rápidos. Eu estou com a minha filha no colo aqui, quando não consigo participar, eu estou de ouvinte fazendo oração. Há 2 semanas atrás, Mioche, quando a gente fez o Divino Mestre, a gente vê a inocência das crianças e o quanto é forte a oração do pedir obtereis. Eu estava fazendo o Divino Mestre com ela, com a garrafa d'água que é o centro da sala de jantar. E ela fala, ao final eu dou para ela um pouquinho para ela tomar água purificada. E eu não falei nada, só a sua voz. Ela, papai, bolinha. Eu não falei nada, óbvio. Foi tudo que ela recebeu aqui em casa
da emanação de luz, de força do grupo, que ela tomou a aguinha dela. É muito forte, ou seja, tudo bom que eu pedi, que veio para nós, de nós, ela recebeu aqui, né? Nós recebemos. E o que a Débora falou é muito engraçado, Mioshi. Desde os primeiros dias que a gente faz a oração, que eu ainda era solteiro, você falava, cuidado com o que pede. Eu quero um namorado, cuidado. Quando eu fui fazer a fertilização, a Carol falou, coloca 5 de uma vez. Eu falei, cuidado com o que você pede, porque se uma já dá trabalho, você imagina vir em 5? Cuidado com o que a gente pede. A gente quer tudo, dá conta. Então, é muito isso. Vamos tomar cuidado com o que a gente pede para saber, se somos merecedores pelo Pai, e 2, se a gente dá conta do recado, né? Era só isso, que é muito engraçado isso. Que bom. Obrigado. Mais alguém quer comentar? Ninguém mais? Então, o pedir, obtereis. Vou falar da Regina. Quando a Regina estava pedindo para fazer o orfanato, ela colocou no pedir, obtereis. E com esse pedido dela, que é o sonho, certo? Está o cantinho da Meimei. Então, para entender esse capítulo. O andamento, veja bem como é que foi caminhando. Quando nós começamos, ela colocou na cabeça o sonho de fazer um orfanato. Eu acho que a maioria não sabe como veio andando. A caminhada foi difícil para chegar no que está hoje. A caminhada foi longa, a luta, preocupação, atuação, até hoje como está o cantinho. Então, é no pedir e obterei, que é da Regina. Tá certo? Está dentro do capítulo. Claro? Certo isso? Então, tá bom. Então, agora vamos passar para outra parte. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, pergunta 290. Os parentes e amigos reúnem-se sempre após a morte? Lê de novo a pergunta. Os parentes e amigos reúnem-se sempre após a morte? Quem quer responder, pode responder. Oi, seu Mioshi. Boa noite. Eu acredito que não. Eu acredito que talvez posteriormente, mas após a morte, assim, rapidinho, eu acredito que não. Não existe essa... Às vezes pode ser até um pai, uma avó que venha te receber, mas amigos e parentes, eu acredito que não. Mais alguém? Vamos lá. Para mim, seu Mioshi, depende da evolução de cada um. Nem todos estão no mesmo nível. Então, difícil falar isso se cada um está numa evolução diferente, né? E muitos do que são seus parentes aqui, seus familiares aqui, não são seus familiares espirituais, né? Apenas veio numa prova, numa evolução, num esclarecimento, numa ajuda de ambas as partes ou de um lado só, mas para mim não, depende da evolução em que cada um se encontra. Mais alguém? Eu também acho que depende da evolução e da afinidade também, né? Então, de repente, as pessoas estão ali no mesmo patamar evolutório, mas não necessariamente têm vontade de se ver. Mais alguém? Eu acho Oi. aquele que a gente estava falando outro dia lá, logo depois, ou um pouco antes da morte, as pessoas vêm você começa a enxergar as pessoas, né?
que eram conhecidas quando eram vivas, né? Que vão te receber, vão te acolher, né? Isso daí, mas eu acho que esse é um primeiro passo. Depois, acho que realmente, pelos livros que tem aí do André Luiz, é bem isso, né? Depende muito do grau de evolução, né? Tem alguns que você, inclusive, pede para eles descerem de nível para poder você se reunir com a pessoa que tem um grau mais elevado, né? E outros que você não vai conseguir, né? Acho que depende muito do nível de evolução, né? Mais alguém? Ninguém mais? Então, todo mundo respondendo que está nesse daí mesmo. A questão da evolução espiritual, certo? Mas vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta. Pergunta, aí o livro fechou. Os parentes e amigos reúnem-se sempre após a morte? Depende da evolução de cada um e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, ficou claro para todos, né? Tá certo? Certíssimo. Então, tá bom. Agora nós temos o Márcio. Cadê a Mariana? Tudo bem, Mari? O Márcio e a Mariana, me acho. Tá bom. Vamos oferecer esse trabalho de hoje, nós já oferecemos, Regina, Andréia, a turma. Mas vamos oferecer também esse trabalho de hoje nos locais de guerra, que estão desencarnando muita gente. Esse que começou na Ucrânia, vários lugares, que estão tendo a guerra, tudo. Então, vamos oferecer para esses locais também no nosso trabalho de hoje, tá bom? Tá certo? Tá. Então, vamos mentalizar Jesus, nessa hora, nesse momento, Jesus amado. Estamos pedindo a permissão para que os nossos irmãos possam utilizar os médios da melhor forma possível. Em nome de Jesus, estão abertas as oportunidades. Olha, interessante esse local onde vocês estão agora conversando, trocando ideias. Achei muito interessante o diálogo de vocês. E um pouco eu comecei a entender como eu vim parar aqui agora. Acho que as minhas preces foram ouvidas porque estava achando tudo sem graça, ficar andando para lá e para cá, participando de, vamos dizer assim, reuniões que tem constantemente aqui com as pessoas no seu dia a dia, nos seus lares, mas chega um momento que a gente tem que tomar um rumo, né? Tem que caminhar de uma forma diferente, parar de ficar perambulando para lá e para cá. Pedi muito a Deus para me ajudar, para que eu pudesse tomar a direção. Você estava perdido, né? Entendeu? Como você não tinha desencarnado e você não tinha um referencial, você ficou perdido andando para lá e para cá.
Você entende? Mas dentro da misericórdia, que você tem amor também dentro de você, a misericórdia abriu um campo para você para encontrar esse rapaz para poder utilizar ele e conversar conosco. Está dando para entender? Eu achei interessante, porque em algum momento eu não sei dizer para o Senhor, mas eu me apeguei e acabei vindo até aqui. E eu não entendo ainda isso, mas de alguma forma eu encostei aqui. Não conheço essa pessoa, mas eu sei que estou conseguindo falar. Por ele também não sei como isso funciona, mas eu estou aqui em pensamento, falando, mas é a boca dele são as palavras. Porque veja bem, você estava perdido. E como perdido, você sofria muito, entendeu? Mas Sim. como você tem um merecimento, você ganhou essa oportunidade, depois de tanto sofrimento que você passou. Está dando para entender? Muito interessante. A oportunidade agora é que nós estamos conversando e agora nós vamos, isso se você quiser, o grupo todo vai projetar no seu frontal uma luz azul brilhante. Vai respirando fundo e vai agora limpando a sua psique, retirando o sofrimento que você estava passando. Essa luz azul está limpando a sua psique. Respira fundo. Agora, mentaliza o nosso Mestre Jesus. Não ele na cruz, mas ele caminhando. Isso. Agora, você vê como você está sentindo melhor. Está sentindo mais aliviado? Eu estou. E também gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Está perdido, muitas das vezes, indo participar, mesmo que não chamam de conversas de pessoas em reuniões que elas estão, pode dizer que isso seja uma pessoa perdida ainda? Então, eu estava ainda perdido, como o senhor disse? Não, hoje você vai encontrar o caminho. Hoje você passa a ser um espírito agora que vai encontrar o caminho. Entendeu? Mas eu estava perdido, então? Antes você estava perdido. Mas hoje você está ganhando a misericórdia do alto e está ganhando a oportunidade e agora você não vai ficar mais perdido. Isso se você quiser. Você está vendo do seu lado nossos irmãos espirituais? Sim, tem sim. Você está vendo, não está? Eu acho que foram essas pessoas que eu não notei, mas que me ajudaram a chegar até aqui. Porque você está participando da reunião. Sim. Então, agora a pergunta que eu faço. Você quer ir com eles? Sim. Hein? Sim. Certeza? Certeza. Isso. Então, você vai com eles, porque eles vão continuar o tratamento que nós começamos e vai esclarecendo você devagarzinho. E aí você vai pegar o caminho da verdade, que é o caminho do nosso Mestre Jesus. Tá bom? Está bem, muito obrigado. Então você vai com eles, tá bom? Obrigado. Isso. Que Jesus te abençoe. Obrigado. Próximo. Boa noite, irmãos. Que Jesus abençoe a todos. Você também. Nesta noite, quero dizer a todos vocês que, apesar do momento turbulento que estamos passando,
em todo o planeta, apesar de tantos conflitos, tantas coisas que estão desmoronando, tantas aflições que muitos estão sentindo, estão sendo feitos muitos encaminhamentos, muitos socorros. É muita gente trabalhando em prol daqueles que estão precisando. Hoje, recebemos a na prece. E essa prece é de grande importância para tudo o que está ocorrendo, para todas as transformações que estão ocorrendo, e para que todos nós possamos evoluir juntos. Respeitem os horários das orações sempre que puderem. Permaneçam em prece por todos, por um bem comum, pelo conjunto de tudo, para que tudo flua. E nós fazemos parte dessa manifestação, dessa fluidez do universo. Então, vamos nos manter bem. Eu acredito que muitos já estão conseguindo esse momento de oração, de prece, de dedicação. Então, que a gente continue assim e vibrando nessa energia de que tudo está sendo reconstruído, de que a gente pode alcançar com a nossa determinação, com os nossos pensamentos, com a nossa vontade, com a nossa luz interna, tudo o que precisamos e tudo o que queremos. E que essa luz se estenda pelo bem maior do nosso planeta. Que Jesus abençoe a todos, fiquem em paz. Você também. Boa noite. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe. Bela, como é que está você? Isa. Oi, seu Miotti, não tinha entendido, desculpa. Oi, como é que está você? Está bem com você? Tô num momento um pouco conturbado, assim, mas tô bem, sim. Tô O que é que você fazendo. Seu Miotti, às vezes é complicado. Eu vivo um cotidiano, assim, muito estressante. Às vezes acaba acontecendo, né, aquelas coisas na nossa vida que acontece um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu tenho continuado rezando bastante, tentando não perder o foco e continuar melhorando a cada dia, nem que seja um pouquinho, assim, Tá. não perder a fé. Então fica firme, porque o grupo todo vai projetar uma luz azul brilhante no seu frontal, para você ganhar paz, equilíbrio, bem-estar e sentir dentro de você um bem-estar interior. Vai respirando fundo, vai ganhando a tranquilidade, o equilíbrio e toda a vibração corporal se equilibrando. Agora todo mundo projeta uma luz dourada, um pouco avermelhado no frontal dela, para ela ganhar a força física. Graças a Deus, graças a Jesus, obrigado ao grupo todo. Vai ficar bem, Bela. Obrigada. Obrigada. Tô bem, não é nada comparado a tudo que tem acontecido aí no mundo. Realmente a gente tem que orar por todos, que a gente está num momento muito conturbado. Obrigada a todo mundo. Bela, não queira viver o mundo que acontece. Esse é o mundo exterior. Procura viver o seu mundo interior,
porque o seu mundo interior é belo, maravilhoso, tem fé, tem disciplina, tem coragem, tem força. Então, trabalhe no seu mundo interior. E o mundo exterior vai acontecendo. E aí você vai ter a capacidade de compreender esse mundo exterior, tá bom? Sim, obrigada. Nada. Agora é o Divino Mestre. Sr. Miyoshi, Oi, Minha mãe quer falar alguma coisa aí. fala, Maria. Senhor, por favor, eu queria pedir um passe com o meu braço, que eu caí e quebrei, e me dói muito, muito, já tem 2 semanas. Então, vamos mentalizar. Estou tomando remédio, mas ainda me dói muito, muito. Então, vamos lá. Todo mundo mentalizando Bezerra de Menezes e vamos, o grupo todo, mandar essa energia e que a parte do pensamento, Maria, o pensamento, pensa na endorfina, a sua mente criando a endorfina para sumir com a dor. Todo mundo mentaliza a luz verde brilhante no corpo todo e principalmente na região que foi prejudicada. Graças a Deus, graças a Jesus, tá bom? Obrigado, senhor. Não precisa agradecer, estamos juntos, caminhando juntos, tá bom? Agora é o Divino Mestre. No último domingo, quando nós fomos fazer o Divino Mestre, depois veio uma orientação assim, que não basta a gente pedir, que a gente precisa se doar, participar. Então, na hora de fazer o Divino Mestre, realmente mentalizar aquilo que nós estamos pedindo no momento, tá bem? Então, vamos lá, gente. Vamos mentalizar uma grande queda d'água sobre nós e sobre os locais onde estamos nesse momento, mas também uma grande queda d'água sobre o cantinho da Mãe Negra. Durante toda aquela área sendo inundada por uma grande queda d'água. No final, uma cerca elétrica em torno do cantinho, muito firme. Tudo assim, imagina essa cerca elétrica circundando o cantinho, para a proteção do espaço, do ambiente, das crianças, de todos. E uma cúpula de luz e de proteção sobre os nossos lares, onde estamos agora e sobre nós. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestes, dignos emissários de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai, nosso Criador nosso, fonte eterna de saúde, progresso, força, paz, amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar e vencer contra o vírus, suas variantes, outras doenças, acidentes e contra as forças do mal que tentam dominar. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais. Muito obrigada. Quem psicografou? E agora é a água, Miyoshi. Uma aguinha. Isso. O remédio. Agora, quem psicografou, vamos lá. Posso ler? Pode. Grande noite a todos, amados irmãos. Nuvens negras envolvem nosso planeta mãe, pois inúmeros desavisados foram colocados em posição de comando, e eles ainda não despertaram para os verdadeiros valores da vida. E neste momento, só nos resta levarmos nossos pensamentos ao governador planetário, pedindo a ele que continue jorrando sua luz sobre a mente de todos, apaziguando os corações dos aflitos
e socorrendo os que foram atingidos letalmente pelos desmandos dos poderosos do chão duro da terra. Que sua legião de anjos acolha os que passaram para outra esfera e não se deram conta que o seu sofrimento chegou a termo. Liberta-os do sofrimento e consola os que ainda ficaram para resgatar os seus débitos. Encoraja os que têm poder de trazer transformações no cenário atual. Que a misericórdia do Senhor recaia sobre cada um de nós. Graças damos, Senhor, da vida, e que seja feita a sua vontade, mas que consigamos também fazer a nossa parte para contribuir para o bem comum. Muita paz a todos, com Jesus no coração, amigos do Cantinho de Meimei. Obrigado. Próximo. Oi, Mioche. Vai. Ao rezar, mentalizar, e não palavras decoradas repetir, sem ao menos sentir, refletir e pensar no que estão a murmurar. Mentalizem o que pedindo estão. Criem a tela mental, se envolvam com amor nas preces que proferem. Nem tudo atendido é, pois muitos rezam por conseguir algo, geralmente material, impregnado em vossos espíritos de vivências pregressas, e que justamente foi motivo das vossas quedas. Na lição atual para a vossa melhoria, na encarnação atual para a nossa melhoria, renascem com algumas limitações para aprenderem o controle, a disciplina e o limite. Isto quer dizer que a situação A ou B perdurará por toda a encarnação presente? Quem o sabe? Depende da vivência ter sido aceita sem revolta, o aprendizado ter sido realmente entendido. Entender, não apenas se conformar. Rezem, orem por si, por outros, pelo mundo, pela natureza, por todos os que sofrem, por todos os famintos de amor. E hajam, agir. Movimento, vida é movimento e amor também é movimento. Pedi e obtereis, saibam pedir. Com os nossos respeitos e o nosso afeto renovado, orbe dos escritores do espaço e amigos do Cantinho de Meimei. Próximo. Oi, Mioche. Vai. Peraí. Queridos irmãos, saibam que toda e qualquer lição que venha a cair nesta reunião se endereça exclusivamente a você. Tente, ao iniciar as reflexões sobre a respectiva lição, trazê-la para a vossa vida, vossa existência, vossa realidade. Tente ao máximo usar a ti mesmo como exemplo daquilo que está sendo estudado. Em cada lição, há algo que nos foge, algo que deixamos de fazer da melhor forma. E sabendo que buscamos nossa perfeição nesta jornada terrena, a lição deve ser aprendida de maneira exata, ou seja, não basta cumpri-la de qualquer modo. Queremos lhes dizer que o olhar mais crítico deve ser virado a ti, e o olhar mais caridoso ao seu irmão, o desculpando e o poupando pelas falhas que cometeu. Muito, muito tens a aprender e tens o melhor exemplo a seguir. Portanto, fiquem em paz, em preces e amparados na verdade, nas palavras e no amor do Cristo. Abraços fraternais, irmão Adalberto. Obrigado. Próximo. Ninguém mais? Não. Então, pessoal, vamos fazer uma coisa hoje. Hora do deitar, façam a prece para aqueles que estão desencarnando na guerra. Não puxa, importante, não puxa o sofrimento deles.
Só manda a força da prece. Então, mentaliza. Olha, eu estou fazendo a prece e enviando para vocês. Pronto. Tá bom? Então, todo mundo hoje vai fazer essa prece enviando para aqueles que estão desencarnando na guerra. Tá bom? Já é um outro trabalho. Então, pessoal, muito obrigado. Vamos continuar firme, acreditando nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Acreditando e vivenciando os ensinamentos. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Que Jesus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Rosélio queria falar alguma coisa, Rosélio? Não, eu pedi um passo para ele, que eu estou com uma gripe danada, mas já deixa para a próxima. Não deu tempo, estava no trânsito danado, mas tá bom. Tá tudo Boa bem? noite. Boa noite, gente. Boa noite. Fala, Miocho, o que é? Fala para ele tomar bastante limonada. Rosélio, faz suas preces, pede para o doutor Bezerra vir te ajudar, toma bastante água com limão. Isso. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Um beijo para todos, gente. Tchau. Boa noite.